Aleluia. Capítulo número 6, verso número 10. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 6, verso 10. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também os cofres com os ratos e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos nessa hora. Obrigado, meu Deus, por estarmos na tua presença. Obrigado por este culto, por este louvor. E que o Senhor venha ter misericórdia de mim que estarei falando a tua palavra, misericórdia de todos nós que estaremos ouvindo a tua voz nessa noite. Ó Deus, essa palavra é a tua boca para nós, é a tua palavra para nós. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite alimentados, que nós possamos, ao encerrar este culto, sermos alimentados com o maná do céu nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? É interessante esse texto. Eu preciso voltar um pouquinho na história para a gente compartilhar algo dos céus aqui. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus não tinha reis ainda. Eram os sacerdotes, eram os juízes que ditavam as regras, que julgavam o povo. E a Bíblia vai dizer acerca de um homem chamado sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles então vão para a guerra, só que Ofni e Finéias estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, se prostituindo, estavam se aproveitando do templo, enfim, eles não estavam conforme aquilo que Deus gostaria que eles estivessem. E a Bíblia vai dizer que eles vão para a guerra contra os filisteus, e ao sair para a guerra contra os filisteus, a Bíblia vai dizer que eles perdem o primeiro dia de batalha. Aproximadamente 4.000 homens morrem naquele primeiro dia. Então eles têm uma ideia tremenda. Vamos trazer para nós a Arca da Aliança, vamos trazer para nós aquilo que representa a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles, ao ter essa ideia, trouxeram a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ao chegar no acampamento do povo de Israel, aquele povo gritava, jubilava, cantava. E ao esboçar essa reação do outro lado do campo de batalha, a Bíblia vai dizer que o acampamento dos filisteus temeram. O povo inimigo teve medo, tamanho foi o grito de júbilo, tamanho foi a alegria do povo de Israel. Mas eles não temeram a ponto de fugir da guerra. Eles tiveram medo porque eles sabiam da história do povo de Israel, eles sabiam da história do Deus de Israel ao tirá-los da terra do Egito. Tanto é que eles comentam: olha, o Deus deles, aqueles que tiraram ele das mãos de Faraó, e agora? E eles então se animam, o inimigo se anima e diz: vamos para a batalha do mesmo jeito. E eles vão. E a Bíblia vai dizer que agora eles não só mataram 4.000 homens, mataram aproximadamente 30.000. Eles venceram o segundo dia de batalha de uma maneira extraordinária. E para completar a história, Ofni e Finéias, que estavam à frente do exército, morrem. E para completar e para piorar a situação, eles pegam a Arca da Aliança, eles tomam aquilo que representava a presença de Deus no meio do povo e levam para o seu templo. Eles levam a Arca da Aliança para a sua cidade. E a Bíblia vai dizer que agora eles pegam a Arca da Aliança e colocam ao lado da estátua de Dagon, que era o Deus deles. Sabe o que eles estavam dizendo? Olha, nós pegamos o que representa o Deus de Israel e agora ele está aos pés do nosso Deus, que é Dagon. Só que a Bíblia diz que pela madrugada a estátua de Dagon cai ao chão com o rosto em terra. Eles se surpreendem com aquilo, eles entram lá no templo, levantam a estátua e eles voltam para suas casas.
Quando é no outro dia, na outra madrugada, eles vão lá de novo. E agora a estátua estava despedaçada, cabeça para um lado, mão para o outro. Só sobrou o tronco daquela estátua. Eles então começam a perceber que algo estava esquisito. Algo estava complicado. Tinha algo errado acontecendo. Como se não bastasse, todos eles começam a sofrer. Eles começam a ter uma enfermidade. Algumas traduções está tumores, em outras traduções está hemorroidas. E eles começam a sofrer com aquilo. Toda a nação começou a ter esse mal, essa doença. Eles então começam a entender que a presença de Deus estava no lugar errado. A arca da aliança não podia estar ali. Eles então têm uma ideia, olha, vamos devolver isso. Vamos dar um jeito de devolver essa arca. Porque ela está nos fazendo mal, ela está trazendo maldições para a nossa terra. Eu preciso abrir um parênteses aqui nessa mensagem e aplicar algo na tua vida para você entender. Presta atenção comigo. O povo de Israel achou que trazendo a arca da aliança, aquilo que representava a presença de Deus, eles iriam ter a vitória. Mas a vida estava errada. A vida estava com pecado. O povo estava adorando outros deuses. Tinha idolatria no meio daquele povo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Muito mais do que sentir a presença de Deus, Deus está olhando para o meu e para o teu caráter, para a nossa caminhada. Muito mais do que sentir a presença de Deus no culto, muito mais do que se arrepiar na hora do louvor, muito mais do que chorar na presença de Deus, Deus também está observando o nosso caráter, a nossa conduta, aquilo que a gente está caminhando e trilhando nessa terra. Deus tem observado, querido. Eles estavam ali, sentiram alegria com a presença de Deus, mas aprove Deus fazer com que eles perdessem aquela batalha. Muitos de nós temos perdido batalhas porque achamos que sentir a presença de Deus é o suficiente. Muitos de nós estamos achando que só adorar a Deus e ir para a igreja é o suficiente. Deus está observando a nossa caminhada diante dele. Deus está observando as nossas condutas diante dele. Tem muita gente que não está indo na igreja, mas está firme na presença do Senhor. Povo, também tem pessoas que não estão indo na igreja. Tem pessoas que, afinal de contas, as igrejas estão fechadas. E com isso tem se esfriado. Com isso tem perdido o rumo. Eu não sei aquilo que você está vivendo na tua vida, meu irmão, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Esse tempo em que nós estamos com as igrejas fechadas não é para matar o seu ministério, é para fortalecer você. Esse tempo que nós estamos, talvez muito sem sentir a presença de Deus, mas Deus também está observando o teu caráter e a tua conduta. Tudo isso vai voltar ao normal. Eu profetizo em nome de Jesus. As igrejas vão voltar a se abrir em nome de Jesus. Vai passar algum tempo aí, eu não sei quanto tempo Deus tem determinado para nós, mas tudo vai voltar ao normal. E muito mais do que sentir a presença de Deus lá no culto, Deus está observando a nossa caminhada. A Bíblia vai dizer que eles então têm uma ideia, o povo filisteu tiveram uma ideia: vamos devolver a arca. E ao devolver a arca, eles fizeram um carro de boi novo. Pegaram aquela arca da aliança, colocou em cima do carro de boi novo, 0 bala. E a Bíblia vai dizer que agora, ao invés de colocar 2 bois acostumados com o serviço do carro de boi, eles pegam 2 vacas que nunca tinha carregado o carro de boi, que nunca tinha sido colocado jugo sobre elas. E para complicar a situação, as 2 vacas paridas, eles pegam os bezerros e trancam os bezerros, guardam os bezerros em casa, no curral. Presta atenção aqui. Tem uma palavra dos príncipes dos filisteus aqui que me chama a atenção. Se é Deus mesmo que está causando tudo isso, essas vacas vão ter que voltar. Sabe o que eu vejo aqui? O inimigo tentando dificultar e querendo provar Deus. A intenção do inimigo era dificultar que essa arca da aliança voltasse. E eles então tiveram uma ideia: olha, se é Deus mesmo, essas vacas vão até lá Bet-Semes, aonde era o termo ali da divisa entre Israel e os filisteus.
Eles colocam aquela arca da aliança num carro de boi novo, com 2 vacas paridas, prendem os bezerros. Qualquer pessoa inteligente sabe que essas vacas não iriam sair andando a ermo e deixar os bezerros para trás. Eles queriam dificultar a situação. Mas tem algo aqui que me chama a atenção. A Bíblia vai dizer que as vacas foram andando e berrando. Elas foram andando e berrando, mas não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. O próprio Senhor levou aquelas vacas com a sua arca aonde Deus queria que ela fosse. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu vou te explicar. Para derrubar a estátua de Dagon na primeira madrugada, não precisou de ninguém. Ela caiu sozinha. Para derrubar a estátua de Dagon na segunda madrugada e despedaçar ela, não precisou de ir lá. Um pastor, um presbítero, um levita empurrar aquela estátua. Ela caiu, porque o próprio Deus a derrubou. Para guiar essas vacas agora, não precisou de alguém ali treinado a guiar um carro de boi para levar aquela arca de volta. Aquelas vacas obedeceram à voz do Senhor e foram guiadas pelo Espírito do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. O que Ele tiver que fazer, se for preciso, Ele faz sozinho. Na verdade, Deus conta comigo e Deus conta com você. Deus tem contado com a gente, mas tem muita gente negligenciando o seu chamado. Tem muita gente abandonando a sua chamada. Tem muita gente abrindo mão daquilo que Deus colocou na tua vida. Deixa eu ministrar algo sobre a tua vida em nome de Jesus. O teu ministério vai contribuir com a obra de Deus e muito ainda, se você se posicionar no centro da vontade do Senhor. Se você tomar posição e estar no centro da vontade de Deus, Ele vai fazer de você aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e no lugar que Ele quer. Nós temos visto aí muita perseguição. E tem muitos pastores se unindo para guerrear essa guerra. Deixa eu te dizer algo, meu amigo pastor. Nós vamos ter vitória na hora e no momento em que Deus determinar. Temos sim que continuar lutando pelos nossos direitos. Temos que orar, temos que buscar a face do Senhor. Mas no momento certo não tem prefeito que vai contra o decreto que vem dos céus. Não tem secretário de saúde que vai conseguir barrar aquilo que Deus determinar para mim e para você. É momento da gente orar pelas nossas autoridades. É momento da gente abençoar os nossos líderes. É momento da gente abençoar o nosso governo. Orar pelo nosso prefeito. Por essa comitiva que está aí ao combate desse Covid-19. É momento da gente unir as nossas forças em oração. Porque na hora que Deus determinar, querido, não tem ninguém que vai impedir o agir do nosso Deus. Você entende isso? Presta atenção aqui, eu já vou encerrar. Eu quero ser curto e objetivo aqui nessa noite. Presta atenção aqui. A Bíblia vai dizer que essa arca volta. Muitos anos depois. A Bíblia vai dizer que o rei Saul assume e essa arca fica guardada lá pelo menos 20 anos. O rei Saul sai de cena, ele morre. E a Bíblia vai dizer que Davi assume o trono. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que agradava o Senhor com seus louvores, com a sua conduta. E a Bíblia vai dizer agora que ele senta no trono. E ao sentar no trono, ele percebe que a presença de Deus não estava em Jerusalém, não estava na cidade de Davi. Ele então toma uma decisão. Eu vou lá buscar a arca. Vamos trazer a arca para cá. Só que tem algo da história aqui, querido, que é triste, mas que nos dá uma lição de vida. Ele manda fazer um carro de boi novo. E ele manda buscar essa arca, e ele vai com a sua comitiva para buscar essa arca e coloca ela em cima de um carro novo, para honrar o Senhor. Que lindo isso! É maravilhoso isso. É para trazer a arca da aliança? Então nós vamos fazer com excelência. É para trazer a presença de Deus? Então nós vamos fazer algo que ninguém nunca tocou. Vamos fazer um carro novo. Afinal de contas, ela veio para cá num carro novo que os filisteus fizeram. E ao colocar essa arca, a Bíblia vai dizer que no caminho os bois tropeçam, o carro dá aquela balançada e a arca vai cair. Uzá estava na frente, eram 2 homens, Uzá e Aiô. Uzá toca na arca e ele não poderia tocar na arca e ele morre naquela hora. Para
para pensar comigo o coração de Davi. Para pensar comigo como que Davi ficou nessa situação, meu irmão. A Bíblia vai dizer que ele entristeceu seu coração. Só que tem algo aqui que me chama a atenção. Por que que quando aqueles filisteus colocaram a arca naquele carro de boi, Deus não matou ninguém? Por que que ao colocar a arca da aliança lá, há quase 20 anos atrás, os filisteus tiveram que tocar na arca para pôr ela no carro de boi e ninguém morreu? E agora a intenção deles era trazer a presença de Deus para cá, para honrar ao Senhor, para ter com eles a presença de Deus. E agora aquele homem, na melhor das intenções, toca na arca para não deixar ela cair. E ele morre. Eu quero ministrar algo ao teu coração. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso comigo e com você que serve a Ele. Por isso que de vez em quando parece que as coisas são mais difíceis para quem serve a Deus. Porque de boa intenção o inferno está cheio. De gente com boa intenção no seu coração, o inferno está assim. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo. Deus não quer crente cheio de boa intenção no seu coração. Deus quer crente que faça a coisa certa do jeito certo. Ele teve que guardar a arca lá na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E depois ele entendeu. Ele deve ter lido, ele deve ter aprendido que ele não podia fazer aquilo. A presença de Deus não poderia ter sido colocada naquele carro novo. Teria que ser colocado nos ombros dos levitas, dos coatitas. Você está me entendendo, querido? Tem muita gente medindo a bênção de Deus na vida de pessoas por conta das coisas que eles têm. A bênção de Deus, a unção de Deus não pode ser medida pelas coisas que nós temos. Ah, o irmão conquistou algo novo. O irmão conquistou uma empresa nova. Deus está abençoando. É bênção de Deus? É sim. Mas a bênção de Deus não pode ser medida pelas coisas que ele tem. A bênção de Deus e a unção de Deus na vida do homem, ela é medida pela maneira que ele anda na presença do Senhor. Ela é medida pela nossa conduta. Aquele homem é abençoado porque ele não se corrompeu. Aquela pessoa, ela é abençoada porque quando ela abre a boca é Deus falando através da boca dela. Aquele homem é cheio da presença de Deus, não pelo carro novo que ele anda, mas pela conduta dele, por onde ele passa. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E ele não vai buscar pessoas que são abençoadas só por coisas. Ele vai buscar pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Homens e mulheres que se posicionam de verdade na presença do Senhor e que tomam posições de homens lavados e remidos no sangue do Cordeiro. De boa intenção o inferno está cheio. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando homens e mulheres que façam a diferença neste tempo. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, por favor. Eu quero orar por você. Aleluia. Nós vamos ministrar uma canção e eu queria que você orasse agora comigo. Aonde você estiver aí, feche seus olhos, se possível, coloque a mão no teu coração. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Todas as vezes que você for fazer algo para Deus, cuidado com a intenção do teu coração. Todas as vezes que você for fazer uma boa obra, uma boa ação, cuidado com a intenção do teu coração. Eu vou falar, Deus está mandando falar, eu vou entregar. Vai abençoar alguém, vai levar uma cesta básica, vai fazer alguma coisa. Guarda seu telefone no bolso. Para de ficar tirando foto pelas coisas que você faz. O Senhor que te vê em secreto te recompensará. Vai orar, meu irmão, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma visita. Guarda seu telefone no bolso. Deixa o Espírito Santo conduzir seus passos. Deixa o Espírito Santo guiar você. Cuidado com a intenção do teu coração. O
Senhor é Deus que ainda zela pela tua palavra. Aquele homem morreu porque Davi teve uma boa intenção. Só que Davi estava fazendo a coisa certa do jeito errado. Davi estava com a intenção certa, mas da maneira errada. Faça as coisas certas do jeito certo. Não sabe fazer? Procura conhecimento para depois fazer. O Senhor, Ele quer abençoar a minha e a tua vida. O Senhor tem prazer em nos abençoar, meu irmão. Qual é o pai que não tem prazer de ver o filho feliz por algo que alcançou? Deus quer te abençoar, Deus quer fazer você prosperar, Deus quer abrir portas financeiras na tua vida, Deus quer abrir portas espirituais na tua vida, Deus quer fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, Deus quer fazer de você um grande levita, Deus quer fazer de você alguém usado por Ele, mas o Senhor conhece a intenção do teu coração. Davi aprendeu a fazer do jeito certo. 3 meses depois ele vai até a casa de Obed-edom e agora ele vai com os levitas colocam a arca da aliança no ombro e a Bíblia vai dizer que eles andam 6 passos, no sétimo eles adoram, andam mais 6 passos, no 7º adoram. Aquela viagem deve ter demorado muito, mas foi uma viagem de glória, de júbilo, de alegria e de vitória. Porque após caminhar tanto tempo, 6 passos, no 7º eles paravam para adorar. A Bíblia vai dizer que eles entram dentro da cidade, glorificando, exaltando, a ponto de Davi arrancar a sua estola sacerdotal. E ele dança ao redor daquela arca. Ele dança ao redor da presença de Deus. Vitória. Vai ter um momento, querido, de você dançar na presença do Senhor. Vai ter um momento, mãe, de você contar testemunho acerca da conversão dos teus filhos. Vai ter um momento certo, pai, de você contar testemunho daquilo que Deus está fazendo dentro da tua casa. Ei, esposa, você que tem clamado pela vida do teu marido, vai ter um momento certo de você contar testemunho daquilo que Deus está fazendo no teu casamento. Aleluia! Ei, jovem, você que tem um sonho de um ministério, vai ter um momento certo de você dançar na presença do Senhor. Depois Davi fez a coisa certa e o nome do Senhor foi glorificado. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos e te exaltamos. Honramos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos. Santo é o Senhor. Bendito é o Senhor, glorificado é o Senhor. Tu és a cura, tu és tudo. Santo é o Senhor, poderoso é o Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo. Eu sinto a presença de Deus aqui agora. Eu sinto a unção de Deus aqui nessa sala agora. E eu quero profetizar aonde você estiver. A presença de Deus vai mudar a tua história. A presença de Deus vai mudar a tua casa. Vai mudar a tua empresa. Vai mudar o teu relacionamento com o Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui agora. E na autoridade, em nome de Jesus, eu ministro aí aonde você estiver. O Senhor é sobre a tua vida. O Senhor é sobre a tua casa. Aleluia. Santo
Alcança, meu Deus, o coração do nosso prefeito. Alcança o coração dos nossos vereadores, dos seus assessores. Alcança o coração do nosso secretário da saúde. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a nossa cidade, sobre a cidade de Divinópolis. Algo sobrenatural ainda vai acontecer nesses dias. Pai, em nome de Jesus, nada é maior do que a tua vontade. Todas as coisas se submetem à vontade do Senhor. Por isso nós declaramos a vitória sobre o povo de Deus. Recebe renovo sobre a tua vida, meu irmão. Eu profetizo que muito em breve as igrejas vão estar abertas.